Os apóstolos esperaram que Cristo reinasse de uma vez no seu reino milenar. Mas não foi isso o seu propósito na primeira vinda. Obrigado, Javier. Mas foi isso, o reinar em mim e em ti. Trazer o novo nascimento nas nossas vidas e que Ele, por seu Espírito, morasse e dominasse nossas vidas. Ao mais de Cristo. Num sentido, temos tudo de Cristo que é salvo eternamente, segundo as Escrituras. E ainda que não sejamos fiéis, Ele é fiel. Nunca merecemos nosso relacionamento, nem no dom da vida eterna que temos por meio de Cristo. Mas, por seu Espírito que começou a boa obra em nós, Ele promete aperfeiçoar essa obra, porque é sua obra, não a nossa. Então, mais dele, que Ele reine, que curvamos, que deixamos de determinar a nossa vida. Que Ele a determine. E que seja uma coisa crescente em nós. Então, vislumbres e garantias de Deus. José é um precioso exemplo ou história através de Gênesis. José e a mão de Deus. Como Deus estava a movimentar. José não teria escolhido isso. Não, Senhor. E podemos relacionar com isso, acho. Às vezes as coisas simplesmente não vão como teríamos escolhido. De coisas tão maus, que podem acontecer na vida. Mas a ver o que aprendemos de José. Segunda Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Deus observa e age a favor daqueles que confiam nele, apesar de qualquer circunstância que se possa enfrentar. E vamos ver em José circunstâncias tão horríveis. Ninguém quereria experimentá-las. Então, ao andar nós nos capítulos 30 até 50 de Gênesis, podemos observar muito quanto aos filhos de Jacob. Eram 12 homens e uma mulher concebidos por 2 esposas e 2 servas. Já complicadíssimo. Então, os ciúmes e o ódio que este ambiente criou cresceram a um clímax quando os filhos venderam seu irmão José aos midianitas que viajavam para o Egito. De um dia para outro, a vida de José mudou. E drasticamente, de ser o filho favorito de Jacob,
a ser filho mimado pelos pais, ao ser escravo à venda e perdido da sua família sem deixar vestígios. 20 peças de prata foi o preço de escravo comum e assim lucraram os outros filhos de Jacob com a vida de José. Já houve ciúmes e ódio entre os irmãos por causa de favoritismo. José foi o filho favorito de Jacob. Pais, aprendamos disso. Não faz favoritos. Ama igual a todos os seus filhos. Tenta tratá-los igual. Cria ciúmes e ódio entre eles. Então, foi a situação de José com sua família, com seus irmãos. E então, imagina ser vendido a quem ninguém conhecia. Tchau, José. Nunca mais apareças. Boa viagem. Nem tão boa. Não, odiado. Iam matá-lo. Mas por uma sugestão de dos irmãos, não o matamos. O vendemos. Que seja escravo. Imagina experimentar isso por tua família. Gênesis 37, versículo 36, diz-nos: E os midianitas, a quem foi vendido, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Potifar era o carrasco de Faraó. Essa palavra eu tive que procurar. Ela teve a responsabilidade de executar os presos. Potifar. Não foi qualquer guarda ou capitão no exército. Ele era o matador dos presos. E José foi à sua casa como escravo. Imagina. Então, o ambiente nesta casa teria sido muito tenso. Imagina. Ele pode matar a quem quiser. Mas José ganhou a confiança do seu amo e geria toda a casa com tempo. Olhou para cima, apesar da sua circunstância, confiou em Deus e fazia o melhor que podia na casa de Potifar. Mas desta breve passagem, quanto a Potifar, eunuco de Faraó. Outro elemento do ambiente da casa de Potifar que prejudicava qualquer homem que lhe servia. Potifar era eunuco com uma esposa. Isto veio à luz quando a esposa tentou ter relações com José e ele recusou-a, fugindo da casa. Acusado por ela, não houve onde escapar da mão de Potifar. Como uma montanha russa. Emoções na vida de José, imagina. Filho favorito, mimado pelos pais.
vendido como escravo. Casa de matador de Egito. Mas é levado a administrar toda a casa. Pumba! Acusado pela mulher de adultério. À prisão. Para ser executado. Altos e baixos, não? Perguntas, questões no coração de José, ou qualquer um. Então, mais uma vez, José determinou fazer o melhor das suas circunstâncias e, pela benção de Deus, em pouco tempo estava a administrar os presos que foram encarcerados consigo. No passo de tempo, chegaram mais 2 presos. Chegaram mais 2 presos que tinham servido a Faraó, o copeiro e o padeiro. E os 2 estiveram à espera de serem executados. Ambos tinham sonhos que não compreenderam e os contaram a José. Entre os dons que Deus tinha dado a José, era a de interpretação de sonhos. Então, ele interpretou-lhes. A única coisa que José lhes pediu foi que o lembrassem perante Faraó, se lhes ia bem. O copeiro ia ser restaurado a servir Faraó, mas o padeiro ia ser executado em poucos dias. Assim foi, mas o copeiro esqueceu-se de José perante Faraó. Onde está José? O que está à espera? Ser executado. Eu nunca tenho estado na cárcere, só a visita de outros presos, a tentar testemunhá-los e coisas, mas como preso nunca experimentei nada disso. Menos à espera de ser executado. Imagina, não uns dias, 13 anos. Desde que foi vendido, escravo de Potifar, até que sai da prisão. 13 anos. Onde estás, Deus? Não te importa da minha vida? Onde estão as promessas dos nossos pais? Aquela aliança que fizeste com o pai Abraão e logo Isaac e meu pai Jacob. Esperamos em ti. Onde estás? E muito mais questões. Eu fiz bem e agora me acusaram, sou inocente. Me vão matar. Onde estás? Por que não respondes? Só podemos imaginar todo o que pode estar no coração de José dia a dia, momento em momento. Então, 2 anos depois que saiu o copeiro para estar perante Faraó outra vez, 2 anos depois, Faraó tinha sonhos preocupantes e mandou chamar os magos e sábios de Egito para interpretá-los. Sem resultado, o copeiro lembrou-se de José e mencionou a Faraó. José foi apresentado
apresentado, os sonhos eram interpretados e José foi colocado à mão direita de Faraó como administrador de Egito. Uou, esta montanha russa é extremo. A mão direita de Faraó. Com o anelo de Faraó. O que tu dizes é lei. Faz, segundo pensas deve ser feito. Uou, que emoção. O que está passando na tua vida? Onde está Deus? Onde estava Deus na vida de José? Com ele. Em todo momento. Em cada situação. Mas espera em mim. Espera em mim. Eu sei o que estou a fazer com a tua vida. Espera em mim. Sou fiel. Amo-te. Olha para mim. Então, há muitas coisas para comparar da vida de José com o mesmo Senhor Jesus, num sentido, mas também muito para aplicar às nossas vidas. Da fidelidade de Deus. Sem importar como parecem as circunstâncias. Então, depois de 3 anos, em sofrimento injusto, acusações e prisão, José continuou a confiar em Deus. Parte dos resultados da administração de José salvou Egito e outras nações da fome. Tão boa foi a sua administração que Faraó confiava tudo a José. Deu-lhe uma esposa de uma das famílias mais influenciais de Egito e o reino de Faraó terminou muito mais rico e muito mais forte pela administração de José. José e sua esposa, Asenate, tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim, que cresceram como príncipes em Egito. Eu pedi de Juan Carlos que nos fizesse a leitura de Gênesis 45, 1 ao 15, por favor. Gênesis 45, 1 ao 15. Então José não respondía, não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazeis sair de aqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se dio a conhecer a seus irmãos, e levantou sua voz com choro, de maneira que os egipcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, ¿vive ainda o meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai a mim. E chegaram. Então disse-lhe: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendistes para Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, ni vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação de vida Dios me envió diante de vos.
porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, sino Deus, que me tem posto por pai do faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apresentai-vos e subid ao meu pai e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Deixe a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gosén e estarás perto de mim, tu e teus filhos e os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas e tuas vacas e todo o que tem. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo o que tem. E eis que vossos olhos e os olhos do meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e todo o que tendes visto, e apresentai-vos e fazer descer ao meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos sus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Imagina esse momento. E a Bíblia marca a emoção que houve entre os irmãos. Mas imagina o coração de José. Os que me venderam, os que me iam matar, os que me odiavam, estão perante mim e eu tenho a autoridade de vida e morte no meu falar. Venha. Todo o resto do mundo fora. Venham cá. O que estão a pensar os irmãos? Não sabem quem é. O que nos vai fazer? Já os tenho enviado umas vezes com dinheiro outra vez nos seus sacos, e com um copo de prata seu para governar a administração do povo. Mas então houve acusações já feitas pelos servos de José, que esses homens são criminosos, são espiões, são várias acusações. Venham cá. Sou José, teu irmão. Seu aspecto foi totalmente distinto pela forma da vida dos egípcios. Sou José, teu irmão. Não se viu como José é outra pessoa. O que está a dizer-nos? Benjamim, venha cá, tu és meu irmão mais pequeno, venha. Oh, não foste vocês que me venderam. Foi a mão de Deus que me colocou para salvar-vos. Oh, Deus, o que estás a fazer? Espera em mim, José. Confia em mim.
Eu não estou a falhar-te. Amo-te. Amo a tua família. Espera em mim. Amém, Senhor. Agora estou num momento bom, posso alegrar-me, mas ontem estive o mais baixo. Ajuda-me a confiar em Ti em tudo. Como o Paulo disse, ajuda nossas fraquezas. Quando a fé falha, quando as circunstâncias parecem dominar tudo, ó Senhor, ajuda a minha fé. Eu acredito, mas ajuda-me a acreditar mais. Então, no meio da fome que afetou muitas nações, os mesmos irmãos que tinham vendido José como escravo vieram à procura de alimento dos armazéns egípcios. É uma história verídica. É uma história verídica com muitos momentos de emoção, intriga, preocupação e alegria. Mas o que queremos ver através de toda a história é a mão de Deus em cada passo da vida de José e dos seus irmãos. Versículos 5 a 8 outra vez queremos olhar. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já há 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra de Egito. Podemos acusar os inimigos, podemos dizer, essas pessoas me queriam mal. A quem pertences? Isso determina tudo. Se pertences ao Senhor Deus, por fé no seu Filho, não são os inimigos que têm controle da tua vida. Não são as circunstâncias que têm controle. É o Senhor. Ele é quem está a fazer a tua vida como é. Deus está a operar. Aquele que começou a boa obra em ti, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele não é Deus ausente, totalmente envolvido. Encomenda teu caminho ao Senhor e Ele fará. Confia nele. O que estás a experimentar? O que tens experimentado? Estão os teus olhos fixados no Senhor? Está o teu coração a confiar nele? Deus tinha um plano pelo povo de Israel para trazer o Redentor ao mundo, o Senhor Jesus Cristo.
Deus operou tudo que fosse necessário para cuidar de Israel, para que o plano da redenção se realizasse. Emmanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, nasceu em Belém como homem. Vivia sem pecado, servia a humanidade, foi desprezado, encarcerado, acusado injustamente, julgado sem justiça, crucificado como criminoso, sepultado num túmulo prestado e ressuscitou em vitória para oferecer a vida eterna a todo aquele que nele crê. Não só José, Nosso Senhor mesmo, tratado como lixo, mas ressuscitou em vitória para reinar nos nossos corações e livrar-nos da sentença da morte, do pecado. Também pedi de Renato outra leitura, Lucas capítulo 12, versículos 24 ao 34. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis-vos do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se de Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para os vossos bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Certamente, José teve momentos em que duvidou e sua fé foi fraca. Mas dia após dia, ele tomou coragem nas promessas de Deus e acreditou nelas. Nós também estamos nas mãos de Deus. E se olharmos para Ele, confiarmos nele e acreditarmos nas suas promessas, experimentaremos o seu plano para as nossas vidas e o cumprimento das suas promessas. Não é por acaso que estás onde estás. Deus ama-te e quer operar em ti e através de ti a sua vontade. A sua vontade divina é declarada pelas Escrituras e precisa de ser o ponto focal da nossa vida diária. Depois de muitas lágrimas e dias tristes, José e sua família puderam regozijar no que Deus estava a fazer para o bem de todos. Esta passagem não foste vós, não são nas circunstâncias, não, Deus me colocou.
Deus me fez passar por tudo isso. Deus é fiel. Isso é o que temos que focar. Deus é fiel. Ele não está a falhar-nos em nadinha. Ok, Pai. Obrigado. Faz comigo o que queres. Minha paz te dou. Não como o mundo dá. Não. Estás bem. Estás nas minhas mãos. E ninguém te vai tirar das minhas mãos. Pai, obrigado, que és como és. És amor e nos amas. És omnisciente. Sabes tudo que vem. És omnipotente. Dominas sobre tudo. Não há nada na vida de teus filhos que olham para ti que é por acaso. Ajuda-nos a ver-te assim. Ajuda-nos a repousar em ti. Ajuda-nos a alegrar-nos na tua fidelidade. Pela glória de teu Filho. E por testemunho às nações e às pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.